Vamos então para uma questão aí que é muito importante. Eu tinha até feito um vídeo, eu dei uma comentada a respeito da declaração do Papa Francisco sobre Lula, sobre a Dilma. O pessoal na live aqui está perguntando aqui também. E eu vi que você fez uma. Você postou no seu Instagram muito pertinente o seu vídeo, porque explicou certinho sobre o que de fato é o catolicismo, o que é um sumo pontífice falando como sumo pontífice e o que é a opinião pessoal do Papa. E várias pessoas já perguntaram aqui na live. Então, se você pudesse explicar da forma que você explicou no Instagram, o pessoal aqui também que tem perguntado, eu acho que seria maravilhoso. Tá. Então, a primeira coisa, o pessoal está perguntando se é pecado parar de dar dízimo ali. Você tem que contribuir com a igreja, isso é mandamento, tá? Então, assim, a igreja não estabelece que tem que ser 10%. Às vezes você não pode dar 10%, você vai daí deixar a sua família passando fome em casa. Mas tem que dar conforme as suas possibilidades, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, sempre ajude a igreja. Sobre o negócio do Lula lá, o Papa realmente falou aqui, ele falou que o Lula foi fruto de um processo injusto e depois foi, né, inocentado, e que a Dilma é uma mulher maravilhosa e que ela é uma mulher de mãos limpas, uma mulher excelente de mãos limpas, esplêndida, uma mulher esplêndida de mãos limpas. Bom, é uma besteira? É claro que é uma besteira. Qualquer pessoa com dois olhos, um nariz, uma boca e dois neurônios que não estão em conflito entre si percebe que o Papa falou uma besteira. Ponto. Agora, você tem que entender a cabeça do Papa. É que as pessoas, Tiago, quando acontece uma coisa dessa, acontece um negócio dentro do cérebro humano, dá um, dá um, dá um curto-circuito. Aí a pessoa, para acalmar aquela tensão emocional que deu nela, ela quer resolver o assunto rápido. Então, assim, o Papa é comunista, não é meu Papa, o Papa é herege, e aí já resolveu o assunto, não precisa pensar mais. Mas não é assim que uma pessoa que ama a verdade deve fazer. Vamos olhar a questão e pensar como ela é. Antes de fazer juízo. Nós já entendemos que falou besteira, agora vamos entender de onde veio isso. Da onde veio isso? O Papa Francisco é o Papa, ponto, final. Dois, ele está ali na frente de uma instituição há 10 anos. Só que essa instituição existe há 1990 anos. Ou seja, a Igreja Católica está 2.000 anos no mundo. Em 200 países, com 3.000 línguas, com 21 ritos, com 1,5 bilhão de fiéis, com 500 mil padres e, sei lá, 3, 4 mil bispos. Ou seja, é administrado numa praça. Não é nem Brasília. Brasília é uma cidade administrativa. O Vaticano é uma praça, gente. Eu já fui lá, é pequeno para você administrar isso. É maior do que a China, a quantidade de católicos que tem no mundo, gente. Por exemplo, o Partido Comunista Chinês, para administrar a China, tem 100 milhões de membros ativos. A igreja de sacerdotes tem 500 mil, não tem 1 milhão. Ou seja, 95, 97%, não me lembro, dos membros da igreja são leigos. É muito leigo e pouco padre. É um problema que a igreja sempre padeceu. Tá, então entendam isso. É uma dificuldade de conhecer cada realidade local. Imagina, ele tem que saber da política da Zâmbia, da política de Papua Nova Guiné, da China, da Armênia, da Bósnia, do Suriname, da Nigéria, do Congo, da África do Sul, do Brasil, da Argentina. Ele tem que saber todos os detalhes, se ele quiser opinar sobre tudo. É impossível alguém saber isso. Só um anjo é capaz de saber isso. Porque o anjo tem conhecimento imediato. E Deus. Então, o Papa, que não é Deus, não é um anjo, né? Ele, obviamente, não vai conhecer essas realidades perfeitamente. Vai conhecer aspectos desencontrados, talvez, ou informações imperfeitas. E como que ele fica sabendo dessas coisas? Geralmente por assessores, possivelmente ele está muito mal assessorado. Mas o principal não é nem isso. É que quem vai dar informações a ele da realidade local são os bispos. Então saem os nossos bispos daqui do Brasil, da CNBB, pode ser a cúpula ou pode ser os diversos regionais, né?
O Brasil é dividido em várias regionais. Eu estou aqui, por exemplo, na Regional Sul 2. Né? Aí tem Regional Sul 1, tal, tal, tal. E aí vão os bispos lá em visitas ad limina com o Papa. E eles vão contar o que está acontecendo aqui. Então, você imagina. Lá o meu bispo aqui, Dom Jeremias, lá o Dom Valmor, Dom Mol. Dom Vicente, você Deixa imagina ela o Dom te, Vicente deixa falando aquela pro coisa. Contando pro Papa o que está acontecendo no Brasil. Ah, você viu agora o Lula foi eleito porque ele foi injustiçado. A Dilma também, tal, 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 tal. O Papa vai acreditar em quem? No Bernardo, no meu jornal no Brasil Sem Medo, no Tiago aqui, no Twitter, ou nos bispos dele, nos cardeais dele? Infelizmente a situação está assim. Agora, isto isenta o Papa de ter falado uma coisa errada? Não. Tá? Isso não isenta de maneira alguma. Por quê? É o que eu sempre digo, quem fala demais dá bom dia a cavalo, ou seja, você vai acabar falando besteira. Então, e o Papa tem esta mania terrível, no meu entender, de tem que estar sempre inteiro dando entrevista. Governa dando entrevista. Não faça, eu diria para ele, se pudesse, né? Não faça isso. Fale menos e faça mais. Né? Mas tudo bem, é o jeitão dele, argentino, falador e tal, de origem italiana. Quer falar, fala, acaba falando coisa que não deve. Falou. Agora, qual é o seu comportamento perante isso? Bom, é o que eu perguntei para as pessoas. Ele falou isso numa bula papal? Não. Falou isso numa encíclica? Não. Falou isso no moto próprio? Não. Falou isso numa exortação apostólica, uma exortação apostólica pós-sinodal, numa carta? Ele falou isso numa homilia? Falou isso numa audiência geral? Essas são as diversas formas de comunicação oficial. Fez isso através de um comunicado de imprensa formal da sala estampa do Vaticano e lá tal, com o senhor Matteo Bruni? Não. Como é que ele fez isso? Na entrevista. Que é a coisa mais boboca que tem. Pô, falou, tchau, pá, outra próxima, entendeu? Só que, então, perante isto, o seu direito como católico é acolher ou não acolher. Pronto. Você não é obrigado a acolher isso. Eu disse e repito, o Papa falou uma grande besteira, ponto, acabou. Não deveria ter falado. Isso não tem nada de errado, né? Agora, isto tem implicações políticas seríssimas. Né? Talvez seja o maior problema, porque agora toda a esquerda, né? O Lula já falava que tinha sido absolvido no STF, absolvido na ONU, agora o Papa absolveu, né? Sim, né? Em linguagem errada, porque ele não foi absolvido, né? O processo voltou e disse, mas as provas não foram anuladas. Então continua a mesma besteira. Agora, você acha que o Lula vai... desculpa, você acha que o Papa Francisco vai saber dos detalhes do processo, de toda essa dinâmica, do que o STF tem feito no Brasil, das injustiças sofridas aqui, e etc e tal, por detalhes? Ah, faz-me rir, pô. Ele tem mais do que se preocupar do que ficar estudando 3.000 páginas dos processos, das 3.000 provas do processo do Lula, que ele foi condenado em segunda instância, que aumentaram a pena de 9 anos e meio para 12, que o STJ confirmou, que o STF também confirmou algumas condenações depois, voltou, tá. Gente, ele vai saber que o Fachin militava para Dilma, para a esquerda, antes de ser indicado para o STF, que foi o Fachin que começou essa besteira? Não. Vai saber que o Fachin é da esquerda católica? Não, não sabe. Então, só tem como saber isso se você for especializado em política brasileira. Então, isso não isenta, tá, o que ele disse, mas explica o que aconteceu. Então, a sua posição deve ser esta: receber ou não receber. Agora, isso não anula a eleição dele como Papa, não o retira do cargo, não o considera, não o faz herege, não o faz, entendeu? Continua sendo Papa que falou uma grande besteira e segue o jogo. Vamos rezar por ele. Ah, mas eu vou ficar reclamando. Tá, e vai mudar o quê? Nada. Só vai fazer com que as pessoas odeiem mais o papado do que odeiam. Você dizer, sim, ele é meu pai, ele tá fazendo besteira, mas eu o amo e eu vou defendê-lo. Você não fale besteira dele. É assim. Esse é o comportamento normal do católico. Entendeu? Comportamento sóbrio, sabe? Adulto. Não... Ai, quem faz isso é criança, porra. Quando eu vi aquilo, eu falei, lá foi mais uma. Eu acho que eu até falei no vídeo, eu acho que falta as pessoas conhecerem a história da própria igreja. Ah, putz, aí então melhor ainda. Né? Porque
quando surge o arianismo, o Papa era um herege. Tem um Né? monte de problema de Papa, exato. Puta, E daí, gente, o que que fez? Então, nos 1990 anos de história da Igreja, quantos papas que não estão nos altares? nós tivemos aí uns 300 anos de Papa Santo depois, meu filho, o negócio ficou bem feio. Então, nós precisamos conhecer também a história da Igreja e saber que Alexandre V, por exemplo, tinha filho e casou ela no Vaticano, né? Se eu não estou enganado, se é o quinto ou sexto, mas eu Não, acho que Alexandre VI. Alexandre VI casou a filha dele no Vaticano. E daí? Sim. Daí imagina se isso fosse hoje com as redes sociais, com tudo, com os programas de fofoca que tem aí, como que ficaria? Seria uma bomba do tamanho gigantesca, muito maior do que a defesa do Lula e da Dilma pelo Papa. Pois é, ele tinha filho, indicou o parente para ser bispo e tal, uma confusão, gente do céu. Teve papa que foi colocado na base da força militar e tal. Gente, a igreja, assim, realmente é um milagre. É o que eu digo, a fraqueza dos papas que a gente tem durante a história só nos mostram o poder do Espírito Santo que sustenta a sua igreja. As pessoas ficam, meu Deus, é que nós tivemos uma leva no passado muito boa de papas. Deus foi muito bom conosco. E é o que disse São Vicente de Lerrant, ou seja, alguns papas Deus nos dá, outros ele tolera e outros ele nos inflige, ele manda mesmo para castigar. Acontece, gente, teve muito papa ruim, papa maluco mesmo. Agora, a gente que não conhece a história da igreja acaba acreditando. A primeira besteira que um papa faz, a gente está acostumado com o Ratzinger, com 27 anos de João Paulo II e tal. Aí vem o Francisco aí, meio atabalhoado, jeitão argentino e tal, a gente fica meio impressionado. Mas é só olhar para a história, ter calma, sabe? A igreja tem 2000 anos, 266 papas, muita gente boa e ruim veio e a igreja está aqui, tá tudo certo. Tá lá, são seus problemas graves, mas tá aí, tá tudo bem.